Salve, 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 torcedor atleticano que chegou aqui no vídeo do Podcast Sul. Um ótimo abraço para você, um grande abraço, melhor dizendo, para você ligado aqui no canal. Eu sei que você chegou por conta do título um pouco polêmico. Será que Felipão matou o futebol do Marlos? Será que o Felipão sepultou a carreira do Marlos? A gente vai falar das últimas informações envolvendo o Marlos, né? Você fique com a gente aqui no canal, mas eu conto só depois da nossa vinheta. Em clima de Copa do Mundo, eu já quero pedir para você o like no vídeo. Você vai nos contar de onde você está nos acompanhando aqui nos comentários e, obviamente, deixar a sua opinião. Felipão matou o futebol de Marlos? Comente aqui embaixo, mas antes de você comentar, nós vamos contextualizar essa história. Eu quero que você tenha um pouco de paciência, já com um like no vídeo, né, contextualizando essa informação que traz aí os colegas Thiago Marquezine, né, e o pessoal da Tretes TV, né, dizendo o seguinte: o post, né, do Fusqueta no Twitter diz o seguinte: após o final de contrato com o Atlético, o Marlos cogita a aposentadoria aos 34 anos. O atleta tem propostas de fora, mas não quer sair do país com a família no momento e não pretende jogar em outro clube brasileiro. Antes, porém, né, vamos fazer o seguinte: eu quero resgatar aqui com vocês a entrevista que eu fiz com o Marlos lá em Guayaquil. Está disponível, inclusive, aqui no canal, né, dele falando do futuro. Vamos ouvir atentamente aqui antes e depois eu comento, a gente dá sequência ao nosso papo aqui sobre o tema, né? Felipão matou o futebol de Marlos? Vamos ouvir atentamente. Eu peço que você ouça atentamente. Vou dar o play aqui na entrevista. Mas é o meu sentimento que eu tenho dentro desse clube, um clube totalmente estruturado, um clube onde te dá todas as condições de trabalho e a gente está junto até o final. Você está trabalhando já com renovação de contrato, Marcos? A gente está conversando, vendo, né? Ainda não sentei com ninguém para conversar. Obviamente que eu tenho algumas coisas, né, para o futuro, coisas do exterior, coisas de outros países. Mas como eu disse, eu estou muito feliz no Atlético. Lógico que foi um primeiro ano de adaptação, onde eu vim de um campeonato que não era tão forte assim. E isso foi determinante, né, para não jogar tanto pela adaptação de novo. Fiquei 11 anos fora e isso é uma coisa muito diferente para mim. Mas vamos sentar, conversar e ver como é que vai ser o futuro. Todo dia nas redes sociais tem pergunta: o Marlos joga? E como é que você recebe esse carinho do torcedor? Fico muito feliz, né? Eu que sempre tive um carinho muito grande pelo Atlético, tive um carinho muito grande pelo torcedor, até porque nós somos um, né? Minha família toda, mas sou profissional, obviamente que sente esse sentimento, mas me esforço a cada dia para poder dar respaldo a todo esse carinho. Bom, eu vou falar como acabei de Minha falar ali gente, atrás da deixa eu entrevista. tirar aqui, né? Esse é o especial, inclusive, Guayaquil, que está aqui no canal. Você encontra esse vídeo na íntegra ali com os demais jogadores. Mas voltamos ao nosso tema, né? Vocês viram parte da entrevista ali, um determinado momento da entrevista, o próprio Marlos faz uma autocrítica ali, dizendo que sofreu muito com lesões e que não estava se adaptando ao futebol brasileiro, né? Afinal, foram 11 anos fora do Brasil. Foi um ano de adaptação, eu vim de um campeonato que não era tão forte como o nosso, isso foi determinante para não jogar tanto, uma adaptação de novo. Fiquei 11 anos fora e isso é uma coisa muito diferente para mim. O Marlos falou aí, vocês ouviram,
Lembrando que o Marlos marcou 2 gols, né, na Copa do Brasil, um também na Recopa, logo na estreia, né, foi um grande cartão de visita de Marlos, portanto, além de 2 assistências. Então foram 3 gols e 2 assistências nessa passagem de Marlos pelo Atlético. O que nós podemos, debater aqui, comentar sobre, essa saída de Marlos. Primeiro, já é a notícia velha, né, que ele não vai ficar no Atlético, mas o tema que nós sugerimos aqui é o seguinte: Felipão matou o futebol de Marlos? Né, essa é a grande questão. Poderia, agora falando de opinião, poderia ter jogado mais. Alguns jogos, principalmente naquela aquela transição ali de finalista de Libertadores, né, para o Campeonato Brasileiro, o Marlos deveria ter tido algumas oportunidades. Não teve. Porém, o próprio jogador fala em entrevista que não se adaptou, né, e que teve problemas com lesão. Em momento algum ali ele fala do Luiz Felipe Scolari, né? Não tive tanta oportunidade como desejaria, né? Óbvio que também o jogador não vai falar isso. Naquela ocasião da entrevista, ele ainda tinha alguma esperança de uma renovação de contrato com o Atlético, algo do gênero. Não aconteceu, não aconteceu. É uma pena, né? Um jogador muito talentoso, jovem ainda, 34 anos, que pode ter aí um encerramento de carreira, ao meu ver, precoce. Por quê? Muitos jogadores acabam jogando até os 38 anos aí, em até bom nível, né? O Marlos é um jogador de toque de classe, né? Um jogador de visão de jogo, um jogador de arremate, é um jogador que poderia render. A grande questão, inclusive, que surge em grupos de torcedores do Atlético, é se ele não poderia jogar um campeonato estadual, né? Permanecer no elenco aí até uma nova reavaliação, algo do gênero. Não aconteceu, não aconteceu. E respondendo objetivamente, eu não acho que o Felipão matou o futebol do Marlos, né? Pegando a resposta do Marlos, pegando o caráter do Felipão, né? Eu acho que ele não fez isso, mas eu acho que ele poderia ter jogado mais em algumas partidas, poderia ter mostrado mais, né? Poderia ter tido mais oportunidades, tá certo? Eu quero saber a opinião de vocês. Afinal, o podcast Sul ele só cresce, ele só é o que é com a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando e a opinião de vocês. E ainda, eu quero fazer um convite para vocês. Ó. Eu tenho o meu próprio canal, que é outro segmento. Quero fazer um convite para vocês. youtube.com/arroba futebol sul-americano. Ali a gente fala, inclusive, de Copa do Mundo, Libertadores, de outros times, né, que não só os times do sul do Brasil. Fica o convite para vocês, tá certo? E aí, moçada, a gente volta numa próxima oportunidade aqui no Podcast Sul. Até mais.